Ora, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte. Seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco, última edição da semana, hoje quinta-feira. Contamos na voz do nosso ilustre eminente Sheikh Jamal Musa Ibrahim e vamos falar de um tema muito importante ainda. Como sabe, estamos a falar daquilo que tem a ver com o casamento, que tem a ver com o nikah, que tem a ver com o divórcio, aqueles procedimentos. Então, se nasceu hoje, preparamos um tema muito importante que é: vamos falar, portanto, dos impedimentos do, portanto, matrimônio. Impedimentos matrimoniais. Repito, vamos falar dos impedimentos matrimoniais. Portanto, será que você que é muçulmano e esta que não é muçulmana, será que podem casar? Será que pode haver um impedimento? Eu estando fora do país, sabendo que, portanto, sou moçambicano, estou fora do país, lá eu consegui uma mulher não do meu país. Será que eu posso casar? Haverá um impedimento? Portanto, são outros esses tópicos que iremos abordar, inshallah. Para mais detalhes, é só ficar em nossa sintonia através do seu programa Islam em Foco. Como sabe, estamos a transmitir em simultâneo com a Rádio Hak, emissora islâmica de Nampula. Segunda e última parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir aqui no seu programa Islam em Foco. Vou saudar o meu convidado, Sheikh Jamal Musa Ibrahim, que já se encontra nos estudos da Hak TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou de boa saúde e em boa disposição. Mashallah, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela esta oportunidade. Alhamdulillah. Os trabalhos vão bem e é mesmo de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala pelas facilidades que sempre dispõe a nós. Exato. Aí está, lançamos, portanto, a imagem, você que está ligado com a tela da verdade, e também a intervenção dele, através de você que nos acompanha via rádio, portanto, a intervenção do nosso eminente Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Agora sim, vamos acompanhar e ficar no espaço de exortação. Não te esqueça, a segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas. Sheikh, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم عما بعد. Estamos na nossa senda de continuação do nosso programa. Este programa que estamos focalizados em perceber a lei da família à luz do Islã. Quando falamos da lei da família, estamos a falar daqueles aspectos legais, como nós sabemos que o Sharia constituiu para a convivência ou a instituição de uma família, como o casamento, ou a destituição como o divórcio, e são esses pontos que estamos a falar. E numa edição muito recente, falávamos sobre o custódio das crianças menores ou mesmo de idosos, e acabamos percebendo quem deu o direito ou prioridade em termos de custódio ou ser um tutor da criança, e conhecemos todas as suas regras, as responsabilidades que ela traz e que nós somos obrigados a responder. O tema da nossa conversa hoje será ou está relacionada com os impedimentos matrimoniais. Vamos conhecer o que é isso de impedimentos matrimoniais, definindo linguisticamente e também a termo do Sharia. Normalmente, quando se fala de impedimentos matrimoniais, fala-se das condições positivas ou negativas, de fatos ou de direito, física ou jurídica, expressamente predefinida ou especificada, e o que faz com que permanentemente ou temporariamente proíbe ao início ou um determinado casamento. Então, essas condições físicas, condições de facto ou de direito jurídico, pode ser permanente ou pode ser temporário. E este impedimento normalmente pode ser um impedimento temporário e pode ser um impedimento
permanente. E quando fala-se no Sharia, nós percebemos que a questão dos impedimentos matrimoniais refere-se a um grupo, né? A um grupo de mulheres que o Sharia determinou, e também neste grupo de mulheres existem impedimentos permanentes e existem impedimentos temporários. Havemos de conhecer, havemos de ir dentro disto de uma forma detalhada e resumida ao mesmo tempo. Está no Surat An-Nisa, num versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta lista das mulheres que colocou-se nela impedimentos matrimoniais. Quer dizer que, quando diz impedimento matrimonial, quer dizer que um homem não deve casar, não pode contrariar matrimônio com este tipo de mulher. Por quê? Porque existem impedimentos. Quais são esses impedimentos? Havemos de conhecer. Então, e esses impedimentos podem ser impedimentos permanentes e podem ser impedimentos temporários. Havemos de conhecer todos e os seus hukumos e as regras que o Sharia traz para nós e como é que deve acontecer fora disto. Como nós dizíamos que no Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menciona um versículo onde ele diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hurrimat alaykum. Este é uma lei, é uma regra, é a situação legal em relação a este ponto, que é o ponto de impedimento matrimonial, em que Allah subhanahu wa ta'ala informa a todos de que existe um impedimento matrimonial para os homens em relação a um grupo de mulheres. Isto porque que, conforme os ulamais dizem, porque que o discurso foi direcionado aos homens? Porque normalmente espera-se que o homem é que inicia o pedido de casamento. É o homem que vai atrás da mulher a pedir o casamento. É o homem que mostra interesse na mulher para relacionar-se com ela. Então, por isso, este discurso é um discurso direito e direcionado aos homens, e elas foram esclarecidas e mencionadas os impedimentos matrimônios que esses homens têm em relação a esses tipos de mulher. Quais são esses tipos de mulher? No versículo diz: Hurrimat alaykum ummahatukum, né? O primeiro impedimento, mesmo quando nós vamos na nossa lei da família moçambicana, fala sobre isso, de que existem impedimentos resultantes de parentesco. Resultante de parentesco quer dizer que você é parente deste fulano, você é filho, por exemplo, ou você é mãe deste jovem. Então, esta relação parentesca que existe entre o filho e mãe, entre mãe e filho, logo, à luz do Sharia, é um impedimento para contrariar matrimônio. Quer dizer que um filho não deve e nunca pode tentar contrariar um matrimônio com a sua própria mãe. Nós temos vivido situações dessas na nossa sociedade, porque na verdade estamos numa época em que a moral, em que a educação está totalmente afastada ao ser humano. Nós fomos, Allah subhanahu wa ta'ala diz na Surat Bani Israel: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا Bani Adam, né? O tafdil que foi mencionado aqui é a questão do raciocínio, de ser uma pessoa consciente, de saber distinguir o halal, distinguir o lícito, distinguir o bem e o mal. Mas hoje nós estamos a deixar disto de fora, estamos a afastar este tafdil que Allah subhanahu wa ta'ala ofereceu a nós, quando ainda diz: وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. E nós estamos a sair deste degrau. Em vez de estarmos em cima das outras criaturas irracionais, estamos a estar embaixo ou no mesmo nível. É quando nós vimos, por exemplo, situações em que um filho casa com a mãe, um irmão casa com o tio, coisas que na verdade, em termos
morais não são aceitáveis. Então, neste versículo, o primeiro impedimento é o impedimento resultante do grau parentesco, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz "Hurrimat alaykum ummahatukum". Por isso eu dizia que o discurso aqui é um discurso direito e direcionado aos homens, em que os homens devem ter este cuidado, este cuidado de afastar-se nesta situação quando for a sua própria mãe. Então, o homem, o jovem, não deve e nem pode contrariar ou ir atrás de um relacionamento com a sua própria mãe. Então, depois, neste mesmo versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala traz esta lista enorme das mulheres que possam existir impedimentos matrimoniais, e nós iniciamos com ummahatukum, que é a sua mãe biológica. Por que falo de mãe biológica? Porque nós temos no Sharia outros tipos de mãe, como por exemplo al-umma min al-rada'a, depois temos al-musahara, que nós chamamos de sogra, às vezes nós chamamos de mãe, mas aqui está falando da mãe biológica. Em primeira mão, o impedimento matrimonial que existe é com a mãe biológica. O abanatukum, e depois os seus filhos, ou as suas filhas, nesse caso. Então, a sua filha, que você nasceu com a sua esposa, ela torna-se haram para si, tem um impedimento matrimonial consigo, porque ela é sua filha, e nesta situação os ulamás também incluíram mesmo al-bint min az-zina. Quer dizer que se você, como homem, contrariou um adultério e neste adultério existiu uma grávida, ela pode sim não ter alguns direitos, mas nesta condição de tahrim, os impedimentos matrimoniais, ela enquadra, porque embora que, isto porque queremos explicar, naquela questão em que diz que quando você tem um filho de zina, normalmente esta criança é associada à mãe e não é associada ao pai. Associar-se aqui refere-se no Sharia em termos relacionais, grau parentesco, mas na realidade aquela menina não deixa de ser um fará de si mesmo, quer dizer, não deixa de ser o resultado do seu ato. Nesse caso, não deixa de ser a sua filha. Então, mesmo que seja uma filha do zina, ela também não pode, você não pode relacionar-se com esta criança, com esta menina. Depois, no mesmo versículo, vem a questão de a mãe da sua esposa, por exemplo, aquela que nós chamamos de sogra. E nesse caso, refere-se à mulher al-madkhul biha, um homem que foi numa família e pediu casamento à filha daquela senhora. Então, e foi aceito, e ele casou aquela menina e dormiu com ela, chama-se al-madkhul biha, quer dizer que ele manteve-se atos sexuais com aquela sua esposa. Logo que aquilo acontece, o que acontece? Ele torna a senhora, que é a mãe daquela menina que ele casou, também torna haram para ele contrariar o matrimônio com ela. Então, isto porque você já contrariou matrimônio com a sua própria, com a filha daquela senhora. Então, as nossas sogras, nesse caso, o relacionamento que está se fez aqui, se você já relacionou com a filha, então não pode relacionar-se com a mãe, a sua sogra, nesse caso. Então, zawja, nesse caso que é a mãe da sua esposa, também ela tem um impedimento matrimonial com ela, por facto de você ter relacionado com a sua própria filha. Porque isto, no mesmo versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz "Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum", este é um grupo
que está associado ao grau parentesco direto a você. Quer dizer, a sua mãe, a sua filha, a sua tia e a materna e a sua tia paterna, essas mulheres são proibidas do homem contrariar matrimônio com a sua tia materna, a sua tia paterna, a sua mãe e as suas filhas. Assim como o abanadul akh, você não pode contrariar um matrimônio com as filhas do seu irmão, aquelas que chamamos de sobrinhas, as filhas do seu irmão, ou banatil ukht, assim como as filhas da sua irmã. Essas também estão no mesmo grupo, no primeiro grupo, que é o grupo impedimento matrimonial resultante do grau parentesco. Existe aqui um grau parentesco entre você e esta mulher, entre você e esta menina, existe um grau parentesco. E outro grau, nós dizíamos que há mães legítimas, né? E há mães que não são legítimas, mas devem ser consideradas e respeitadas como uma mãe. Como quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ummahatukum allati arda'nakum". As mulheres que, durante o período em que vocês foram amamentados por elas, há vezes que você é nascido, a sua mãe tem dificuldades de amamentar você, ou por falta de produção de leite, então, ou por doença, e você entregue uma outra mulher. Ou por morte, sim. Por morte, a mãe morre durante o parto e você é amamentada como uma mulher alheia, né? A família arranja uma mulher, ou o seu pai arranja uma fulana, às vezes são para o aluguer, e ela amamenta você حولين كاملين. E os ulama al-fiqh disseram 5 rada'at. Basta completar 5 amamentações, e sejam amamentações em que foram suficientes para esta criança sentir-se sácio, como sabem, e refere-se à amamentação nos primeiros 6 meses, naqueles momentos em que a criança não se alimenta senão do leite materno. Então, esta é que é a condição de esta amamentação ser considerada válida, porque se a amamentação aconteceu depois dos 2 anos, ou a amamentação aconteceu numa situação de brincadeira, por exemplo, em que a criança, ou às vezes, como há vezes que numa brincadeira a senhora diz: "Vem cá, vou te amamentar", e dá a mama à criança, chupa, sai leite, não sai leite, então não é esta amamentação referida. Os ulama al-fiqh disseram que deve ser no mínimo 5 rada'at, conforme Ibn al-Mundhir, o Tabari, assim como Ibn Abd al-Barr e todos aqueles madahib al-fiqh, madahib al-arba, falaram sobre isso, que a amamentação, para ser considerada e ela invalidar ou criar impedimentos matrimoniais, deve ser acima de 5 rada'at, 5 amamentações, e devem ser amamentações que sejam únicas. Quer dizer que a criança não se beneficiou em termos de alimento senão daquelas amamentações. Se for um período em que a criança já come e depois, como por exemplo, depois do 1º ano, 2º ano, então esta amamentação não impede o relacionamento matrimonial com esta mulher. E nesta questão só deve haver testemunhas. Pode ser, o testemunho deve ser por ikrar, a própria mulher dizer que eu amamentei você quando era criança, ou uma outra mulher que testemunha que a mulher fulana, ou a mulher não pode relacionar-se com a fulana porque ela amamentou você quando você tinha os seus primeiros 6 meses de vida. Então, ummahatukum mina allati arda'nakum, as mulheres ou as mães de amamentação, ou wa akhawatukum min ar-rada'a, ou as filhas, as irmãs, nesse caso, as irmãs da amamentação. O que é isso, irmã da amamentação? Aquela senhora que amamentou a você porque a sua mãe faleceu durante o parto, ou porque a sua mãe não produzia leite, ou porque a sua mãe estava doente, tinha qualquer situação, dificuldade de amamentar você, e você foi amamentada com uma outra mulher, aquela mulher tem filhas que ela amamentou, que são suas filhas
legítimas. Então, neste caso, as suas filhas também tornam haram, gozam deste impedimento matrimonial por vocês associarem-se à mesma amamentação. São irmãs de amamentação. Você e elas não podem contrariar matrimônio. E nessas situações, quem deve testemunhar também é a própria senhora que amamentou você e amamentou a elas, ou uma outra senhora que tenha vivido esta situação, ou que pode testemunhar na existência da amamentação sua com aquela senhora, antes junto com aquelas outras meninas que você queria se relacionar em termos matrimoniais. Um exemplo concreto, suponhamos, eu sou um órfão, né? Sou um órfão, não tenho pai, a minha mãe me deixou quando eu era criança, nem pai nem mãe. Então, aquela senhora que irá amamentar, ela tem filhas, tá a ver? Eu suponhamos que também faz parte de lá, e aquela fase de cumprir o período de coisa amamentação, vai até quantos meses ou quantos anos? Amamentar uma criança? É haulaini kamilain, são 2 anos completos. 2 anos. Mas para esta questão de impedimentos matrimoniais relacionado a um grau parentesco, mas este grau por causa de amamentação, os ulama disseram, no mínimo deve ser 5 radaat, 5 amamentações em que a criança não se beneficiou em outras coisas senão aquela amamentação. Quer dizer que a criança sobreviveu à fome só com aquelas 5 amamentações. Então, se foram 5 ou mais, logo esta senhora entra na lista de impedimentos matrimoniais por causa daquela amamentação que fez para aquela criança. E logo, não só ela, as suas filhas também entram no impedimento matrimonial para qualquer jovem, por esses terem compartilhado. Exatamente, assim sendo eu, um jovem, né, essa parte, aquelas irmãs, quer dizer, aquela senhora, aquela que me amamentou, tem filhas, eu chamo de coisa irmãs, posso chamar de irmãs? Irmãs, são suas irmãs. Mas não mesmo pai, nem não nem são mesmo irmãs mãe. de pai, é akhwatukum min ar-radha, na amamentação. Vocês compartilharam o mesmo leite. Quer dizer, eu tenho impedimento de casar, criar matrimônio com elas. Sim, tá, por ter compartilhado o mesmo leite na mesma mama. Então, neste caso, aquelas meninas são suas irmãs na amamentação, e não só deve ser considerada, até a consideração de irmã vai até no impedimento de matrimônio. Então você não pode relacionar-se com ela. E outra situação, outro fará também é حكم نكاح أم الزوجة المعقود عليها دون دخول. Diz que تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها بمجرد العقد عليها. Nós teríamos falado no início, há uma situação, é que se uma senhora, numa casa, está uma senhora com a filha, você tem 2 mulheres, uma delas é que pode lhe servir naquela casa. Se você vai e pede o casamento à filha, né? Se você vai, pede o casamento à filha, a mãe fica a sua sogra, né? A mãe fica a sua sogra. E a sua sogra vai entrar no impedimento matrimonial no momento em que você relaciona-se com a filha sexualmente, não só por casar. É diferente com o inverso. Quer dizer, na mesma casa, se você iniciar o casamento com a filha, a mãe dela fica sua sogra, e ela vai tornar sogra com impedimento matrimonial quando você relacionar-se com a filha sexualmente. Quer dizer que se você casou a filha hoje mesmo pediu divórcio sem contato sexual com aquela moça, então ainda você pode relacionar-se com a própria mãe. O que é a minha sogra? Sim, mas o contrário é negativo. Quer dizer, se você entra naquela casa em que a filha e a mãe vivem e você pede casamento à mãe, independentemente de relacionar-se com ela sexualmente ou não, logo, se você casou, fez aqd com a mãe, logo a filha também fica o quê? Fica proibida para si. Há impedimentos matrimoniais você casar com a filha porque você já casou a sua mãe. Eu quero dizer, só para recapitular, uma senhora que tem sua filha, né?
Suponhamos primeiro eu vou pedir em casamento a filha. Aqui fizemos coisa no nikah e não mantemos aquele ato sexual. Se eu me divorciar com ela, posso casar com a filha. Não há, quer dizer, com a mãe, não há nenhum problema. Se divorciar a filha. A filha sem aquele ato sexual. Sim. Posso casar com a mãe. Sim. Agora o inverso, quando eu mas caso, quando faz isso com a mãe, mesmo me mantendo já com as fica, relações sexuais... quer dizer, حكم أم الزوجة المعقود عليها دون الدخول, mesmo sem existir um ato. Mas uma vez que você casou a mãe, já não pode casar a filha. Então, isso é بمجرد العقد. بمجرد العقد عليها وهذا باتفاق المذاهب. Conforme Allah diz também no Kitab, وأمهات نسائكم, e as mães das vossas esposas. As mães das vossas esposas, quer dizer, as suas sogras, ficam proibidas, há impedimento matrimonial. وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم, assim como as filhas das suas esposas. Isso muitas das vezes acontece quando nós contrariamos um matrimônio e encontramos ela já tem filha de um outro casamento. Exatamente. Aquilo que chamamos de nossas enteadas, né? Então, uma vez que você já contrariou o matrimônio com a mãe daquela menina, a sua enteada, então você também logo constitui aqui um impedimento matrimonial para com as suas enteadas. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Então, neste caso, neste versículo, o que nós encontramos? تدل على عموم التحريم وأنه تعالى لم يشمعهن الدخول ببناتهن كما أشار ذلك مع أمهات الربائب. O que nós percebemos é que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da proibição, o impedimento matrimonial para as meninas em relação à sua mãe, ela diz que aquelas que você já contrariaram o matrimônio e houve um ato sexual. Mas para as suas mães é só logo que você casa a mãe dela, a sua filha logo fica impedida, logo constitui um impedimento matrimonial para consigo. Nesse caso também é proibido, como acontece em algumas zonas do nosso país. Por exemplo, você dorme com a mãe, com a sua enteada, com a sua cunhada. Então, tudo isto, à luz do Sharia, está proibido. Existem aqui impedimentos matrimoniais que nós, por isso, é mesmo necessário nós conhecermos as regras. Não é você divorciar a sua esposa e depois ir casar a sua filha. Então, isto está incorreto em termos do Sharia. O outro passo, o outro ponto que nós encontramos, o outro impedimento relacionado com o grau parentesco é a sograria. E depois desta sograria, há uma questão que nós precisamos repisar mais uma vez. Por quê? A questão a filha da sua sogra, nesse caso, que é a sua esposa. Quando é que o impedimento existe, conforme o Sharia? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. Aqui há condicionalismo. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Nós vamos tentar parar nesta questão aqui para podermos perceber este condicionalismo que o legislador coloca neste impedimento de que matrimonial. Disse que bintu zawja é proibido. Bintu az-zawja, a filha da sua esposa, nesse caso a sua enteada, é proibida idha dakhala bi ummiha. Se você dormir, quer dizer, relacionar-se sexualmente com a sua mãe. وسواء كانت البنت في الحجر أم لا, mesmo que ela esteja a viver convosco ou não. Quer dizer, por exemplo, há vezes em que você também compartilha na educação da sua enteada, há vezes que não.
Por exemplo, a sua esposa tem uma filha que vive com o seu marido, o antigo marido, né? O seu divorciado. Está lá. E você aqui casou ela, logo que casou e dormiu com ela, aquela menina lá que está em casa do pai, considera-se uma filha sua por causa de você ter relacionado com quem? Com a sua mãe. Então, logo, constituiu um impedimento matrimonial entre você e aquela menina que está em casa do pai, que também é sua enteada por causa da relação que você tem com quem? Com a mãe dela. Então, quando Allah diz Allati fi hujurikum, aqui خرج مخرج العادة لا على وجه ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول. Então, quando a menina está na nossa casa, quer dizer, a mãe mudou para a sua casa por causa do casamento, junto com quem? Com a sua filha. Então, nesse caso, ela estando ali ou não estando ali, o condicionalismo que existe é simplesmente você relacionar-se sexualmente com quem? Com aquela senhora. Por isso ele diz: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Se caso você não se relacionar com ela, casou e depois mudou de ideia, disse que não, eu não queria assim, na verdade eu queria a sua filha. Aí sim, divorcia ela e depois casa a própria mãe. Que esperemos que esta questão de relacionamento entre pai, homem, enteada, homem e esposa seja muito, muito claro, porque há vezes que, infelizmente, nós ouvimos que casou e depois, ainda casado com a senhora, engravidou a enteada. Isso nós temos que afastar-se destas práticas, nem pode nos associar, porque o Islã proibiu por causa deste impedimento matrimonial que nós encontramos. O outro grupo de impedimentos também diz: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Algo que deve ser respeitado. Halail refere-se min al-ahilla, e ahillas são esposas dos seus filhos, aquelas que nós chamamos de nora. Então, o seu filho min aslab, legítimo, foi contrariar um casamento, e ele ou veio viver na sua casa, ou ele constituiu a sua própria casa. Às vezes acontece, o filho casa, vai viver em casa do pai. Então, nesse caso, quando este homem, este jovem que é seu filho, contraria matrimônio com uma menina, faz um nikah, e ele torna-se esposo daquela menina, então logo a menina começa a gozar do impedimento matrimonial por causa de ela ter relacionado com quem? Com o seu filho. E isto, conforme o versículo e a explicação dos ulamás, até que, mesmo que seja dakhala aw lam yadkhul, mas enquanto eles estão naquele casamento, então você não pode relacionar-se com ela. Eu quero dizer, Sheikh, somos pai e filho. Sheikh é meu pai, eu sou seu filho. Eu conheci uma moça, casei fora, trouxe na casa do coso meu pai. Seu papai. Eu quero dizer, meu pai, Sheikh, jamais está vedado em casar aquela minha esposa. Porque já é sua esposa. Então, por isso, e este também está no mesmo grupo de Musahara, por causa do relacionamento que existe em relação a nora e o seu genro. Então proíbe existir. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. E neste outro grupo de mulheres, min al-muharramat, também relacionado com al-musahara, a relação do genro genro e sogro, ou genro e nora.
está em relação o filho com a esposa do seu pai. Não a sua mãe, aquela que nós chamamos de uma madrasta, por exemplo. O meu pai legítimo achou que ainda tinha saúde e estava em condições, contrariou um matrimônio. Este matrimônio pode ser com uma mulher idosa ou com uma mulher de uma idade ainda inferior, que seja talvez da minha idade, como filho. Isso. Então eu logo passo a gozar do impedimento matrimonial com aquela mulher que o meu pai contrariou o matrimônio, isto com base no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَهَ آبَاؤُكُمْ. Não devem contrariar matrimônio com aquelas mulheres que contrariaram o matrimônio com os vossos pais. Minan nisa, das mulheres. Então, nesta situação aqui, يحرم على الرجل زوجة أبيه بمجرد العقد دون شرط الدخول بها. Não há condicionalismo aqui em que será que dormiu, engravidou, teve filho? Não. Mas ele casou, passou por lá, como se diz, né? O pai passou por lá, o filho não pode passar por lá. Ali foi vice-versa, quer dizer, eu casei com a minha esposa, minha filha, minha esposa. O pai também não pode passar por lá. Exatamente, o pai está vedado em casar a minha esposa. E eu também estou vedado em casar a esposa do seu pai. Okay. E isto também é ijma'an. Os ulamás concordam com esta regra em que quando o pai de um filho casa uma mulher, então esta mulher fica vedada, goza de impedimentos matrimoniais por causa daquele relacionamento que ela teve. Mesmo se a mulher insistir, porque tem aquelas, né, que dizem, não sei se é tradição, algumas etnias, algumas tribos, dizem, não, como o seu pai já perdeu a vida, você poderá ficar com ela para conservar nossa filha. Aí eu não posso meter com ela. Não percebi. Tipo, quer dizer, eu estou vedado em casar com a minha madrasta, aquela que casou com meu pai. Então meu pai, por causa de doença, perdeu a vida e deixou uma menina, não é? Sim. Então eu, sendo filho, não posso me juntar com aquela minha madrasta, não posso, porque tem umas etnias, né, algumas tribos que dizem, não há nenhum para você pode entrar, para conservar nossa filha. Não pode. Não pode. Essas práticas são práticas de jahiliya, da ignorância. Em que o pai morre, passa a entrega ao filho, ou o filho morre, entrega ao pai. Essas práticas estão proibidas no Sharia. Então, e esses impedimentos são impedimentos que não podem ser associados à tradição. Não pode, quer dizer, não se deve respeitar a tradição em detrimento do Sharia. O Sharia deve ser respeitado e este grupo que nós estamos a falar praticamente são impedimentos permanentes. O Sharia que o Sharia estipulou. Então, o grupo que goza pelos impedimentos permanentes é a sua mãe, permanentemente ela é proibida contrair matrimônio contigo, a sua filha, a sua irmã, as suas sobrinhas, as suas tias, seja tia materna, seja tia paterna, ela em nenhum momento de vida vai ser autorizada pelo Sharia a contrariar o matrimônio consigo. A sua sogra, a esposa, nesse caso a sua madrasta, a sua sogra, a sua nora, né? O seu filho casou e divorciou, aquela menina continua a ser a sua nora, não passa de estatuto de nora para cunhada ou para a esposa. Então, esses são aqueles que são al-muharramat ta'abidan, os impedimentos permanentes. Agora, existem impedimentos temporários que foram condicionados ao tempo ou à situação. Uma vez que esta situação for liberada, você já pode contrariar matrimônio. Por exemplo, zawjatul ghayr, uma mulher casada, então um outro homem tem um impedimento matrimonial com ela.
Isto quer dizer que o Sharia está a dizer que uma vez que a mulher é casada, você não pode fazer qualquer tentativa de você entrar naquele relacionamento com ela. Porque o Sharia proibiu, e você fazendo isso estaria a enverdar-se por uma ilegalidade que poderá prejudicar a si, assim como o próprio casamento que você vai estragar. Quer dizer que o homem deve saber que esta mulher, por isso uma das regras também no nikah, teríamos mencionado, é al-ishhar. Quando você está a casar, deve se publicar, saber se o Shekhiat casou com a fulana. Então, uma vez que é conhecida, então um outro homem já não pode ir atrás da mesma mulher que já foi casada com la khutbat akhik. O profeta proibiu você noivar uma mulher noivada. Tudo isto por quê? Porque existem impedimentos temporários, impedimentos matrimoniais temporários. Se a mulher for divorciada, como nós falamos no período do talaq, for divorciada e ela gozar o seu período de eita, tudo, e ficar livre, aí sim você pode concorrer, ela está livre. Mas enquanto ela está no dhimmat al-rajul, está sob a responsabilidade de um outro casamento, então você tem um impedimento temporário. Para com esta mulher. E se o Sheikh, suponhamos, a mulher já foi noivada, aquela moça já foi noivada, mas foi noivada por um homem que não é muçulmano. Eu sou muçulmano, ele é muçulmana, mas o noivo dela não é muçulmano. Será que não posso cobiçar a levar ela? Não, cobiçar é uma coisa, mas nós aprendemos do Surat Al-Mumtahina, onde fala sobre aquela orientação divina em relação às mulheres que eram casadas por kufar naquele tempo, ou mushrikina Quraysh, como é que foi a orientação. Havendo esta regra, conseguindo seguir este procedimento, não há nenhum impedimento. O procedimento é qual? É que a mulher que está no dhimmat de um homem, uma mulher que está casada com um homem incrédulo, um homem mushrik, um homem, e ela é muçulmana, os irmãos muçulmanos têm direito de intervir no casamento dela, mas de uma boa forma. A intervenção deve ser com base na negociação, em que fala-se com o homem, que nós estamos a verificar que existe aqui um impedimento religioso, em que ela não pode continuar casada consigo, e nós gostaríamos que pagássemos aquilo que é do seu direito, né, o dote e tudo, devolvêssemos o seu direito, e você divorcie esta mulher. Não entrasse à revelia, ou, por exemplo, entrasse nas escondidas, de forma a estragar aquele casamento. Não, deve haver uma negociação, ou sequestrar a ela. Sim. Não, ela é minha esposa. Sim, não. Isso aconteceu, mesmo no Surat Al-Mumtahina, na história conta que quando algumas mulheres deixaram a cidade de Meca e foram entregar-se a Medina, deixaram seus esposos. E elas eram casadas, mas eles entraram no Din do Islã e foram entregar إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ. Então, e elas, quando vieram se entregar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah orientou a ele como é que deve ser. Então, aqueles homens, quando vinham reivindicar os seus casamentos, eram dados os seus direitos de dote e tudo, e divorciavam, e elas eram casadas com sim, por isso Allah diz yutuna ujurahun, deve ser dada ela, não porque para eu te salvei do casamento, então vai casar livre, sem mahar, sem, não, o procedimento deve ser desta forma. Então é necessário o homem respeitar essas modalidades e entrar com base na negociação. Sim, agora, para uma que foi noivada, ela ainda não casou, só tem noiva, ou seja, tem noivo. Ela ainda não casou, diferentemente com aquela que casou, mas com um não muçulmano, um idólatra. Agora, uma que foi noivada, mas ainda não casou. Será que eu, sendo muçulmano, posso levar ela? Ou também terá que existir uma negociação? Não, deve existir uma negociação. Porque você chegar lá e noivar acima de um outro noivado, você estaria a contrariar aquilo que é a regra. Independentemente de se o noivo não é muçulmano, sempre deve ir com base na negociação e o conhecimento, né? É necessário. O outro grupo de mulheres que gozam de impedimentos matrimoniais temporários são as mulheres que estão no período de idda.
e já teríamos mencionado isso quando falávamos sobre Idda, que a mulher que está no Idda, ela não pode relacionar-se com ninguém. Ainda está, considera-se que ainda está no casamento anterior. Seja esse Idda relacionado ao falecimento do seu esposo, seja Idda relacionado ao divórcio. Então ela ainda mantém-se naquele Idda e não se deve relacionar-se com um outro homem. O outro grupo também, al-muharramat fi nikah ala sabil at-tawqit. Nesse caso, onde existem impedimentos matrimoniais temporários, está em relação a zawaj bi akthar min arba'a niswa. É sunnat, faz parte do Sharia, o homem ser polígamo, mas a poligamia é determinada em 4 esposas. 4 esposas. Não pode ser mais que isso. 5, você está a contrariar o Sharia. 6, está a contrariar o Sharia. Independentemente de que se as condições forem existentes, mas é necessário que existe impedimento. Por exemplo, se você é casado, tem 4 mulheres no seu dhimma, na sua responsabilidade, e viu uma outra mulher, achou que ela é bem comportada, seria bom ser sua esposa, você logo precisa reconhecer que tem o quê? Tem um impedimento matrimonial com aquela esposa, porque no seu dhimma tem 4 esposas. Então a outra já é haram para si, a quinta é haram para si, a sexta é haram, porque você tem 4 esposas. E se eu deixar uma cheia por causa daquela que eu vi? E também não é recomendável você divorciar alguém para casar a outra, a não ser que o divórcio existiu de forma assim unânime, quer dizer, as duas partes chegaram a um consenso para divorciar, aí depois você pode já ver necessidade de complementar o número das esposas, mas não se deve divorciar uma para casar a outra. Isso acontece, por exemplo, nas situações em que outros querem divorciar a primeira para casar uma segunda. Não deve ser esta como regra, nem deve ser como solução para qualquer tipo de situação. Nós falamos sobre a questão do divórcio, que é uma questão que divórcio é de uma das práticas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, porque ela é lícita. Então não pode ser solução arbitrária ou solução primária para qualquer situação que nós temos no nosso casamento. Temos alguns que legalizam. Não sei se estão a imitar outras seitas. Por exemplo, ele casa um mês, eu quero aproveitar essa moça, depois vou deixar casar com uma outra. Eles só fazem isso, Sheikh. Não, isso é incorreto. E é proibido à luz do Islã. Zawaj al-Muta, Zawaj al-Tahlil, Zawaj al-Muakkad, tudo isto é proibido. Você casar-se por um tempo, por exemplo, porque viajou para o distrito, vai ficar 3 semanas, chega lá, casa só para aquele 3 semanas, depois volta. Isso é proibido no Sharia, né? Então, ou casou porque descobriu que a moça é nova na cidade, ou tem um carro, casa só para usar aquele carro durante um mês, depois... Não, isso tudo é proibido. O assunto do casamento é um assunto muito sério, no Sharia, que precisa a pessoa respeitar. Exato, eu falava de impedimento daquela pessoa que tem 4 esposas. Aquilo que nós acompanhamos, né, aqui o vizinho país diz Eswatini, não é? Eswatini, sim, tem 40, 30. Não, aquelas são práticas que estão longe do Sharia, satânicas, né? O Sharia determinou que o homem só pode estar no mesmo casamento simultâneo com 4 esposas. Acima disso é proibido. Existe esse impedimento matrimonial para um casamento, o 5º casamento nesse caso. Será que isso aconteceu, existiu antes do Islã, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam? Não, existia. A questão, nas tradições romanas, gregas, mesmo na Península Arábica, a questão do homem ter no seu relacionamento acima de 4, 5, 6 mulheres era comum. Né? Mas o Sharia diz
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Determinou em quatro, né? E isso deve ser respeitado porque é uma lei divina. Che, poligamia não é obrigatória, é sunna. Há uma questão que nós precisamos perceber, é um assunto muito controverso, às vezes não se fala muito deles. No usul al-fiqh, nos princípios dos fundamentos da jurisprudência islâmica, diz que al-aslu fi zawaj at-ta'addud. O princípio do casamento é poligamia. Quer dizer, o normal é poligamia. O normal no casamento é os homens poligamiarem. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz que fankihu é uma ordem. Ma taba lakum minan nisa. Mathna inicia com duas. É logo é poligamia. Wa thulatha wa ruba. O casamento da monogamia, acho que pode ser falado assim, é condicional, né? É situacional. Mas o normal, esperava-se que todos os homens na face da terra estivessem com 2, 3 ou 4. E alguns homens tivessem só com uma. Por quê? فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Então, naquele conjunto dos homens que tivessem situações, que tivessem essas dificuldades da justiça, na parte financeira, fisicamente, então essas poderiam se manter com uma mulher. Única, então a poligamia é uma recomendação divina que as pessoas deveriam respeitar e considerar. Aliás, um dos motivos da existência de várias práticas imorais na nossa sociedade é por causa de nós não associarmos os nossos relacionamentos à poligamia. Quando as famílias, se as mulheres fossem poligamiadas, o número de mulheres solteiras seria reduzida, né? E logo a prática da imoralidade associada ao ato, por exemplo, a falta do homem nas mulheres seria reduzida. Então, mas porque nós acabamos semeando não sei se é o medo ou é o preconceito, e junto nas próprias mulheres, assim como no próprio homem, então ficamos limitados com o único casamento. E as mulheres casadas ficaram limitadas e as mulheres solteiras ficaram avultantes. Exato. E por isso hoje e várias práticas. Muitos que vão nas guerras são homens que perdem vidas lá. Sim, e as mulheres ficam aí. O que acontece? As casas noturnas estão a aumentar. As mulheres viúvas estão a aumentar. Mulheres solteiras nas ruas, né? Toda a distribuição de mulheres nas ruas está a aumentar. Isto porque negócio de sexo. Sim, o negócio de sexo hoje, infelizmente, já está sendo discutido na arena internacional em relação à sua legalização ou não sua legalização. Então, alguns países tornaram aquilo como um negócio com receitas compartilhadas ao Estado. Então, tudo isto porque, na verdade, nós não respeitamos aquilo que é a lei divina. Exato. Se nós tivéssemos respeitado, porque Ele melhor conhece da nossa realidade, essas coisas podiam ser afastadas. Esta é uma pergunta apenas. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam teve quantas esposas? O profeta tinha 9 mulheres. 9 mulheres. Então muitos perguntam para que o Nabi sallallahu alaihi wasallam teve mais que 4 mulheres. Não. Mas antes de vamos ao nosso intervalo. Inshallah voltaremos à segunda parte para mais subsídio, mais conversa e teremos, portanto, a intervenção dos nossos ouvintes que estão em nossa sintonia. Pois é, caro telespectador, amigo ouvinte, na Sonandei, no ar, seu programa Islam em Foco da Hack TV, e simultâneo com a rádio Hakim Sois Lamagadi, Nampula, estamos a falar, portanto, dos impedimentos, exatamente dos impedimentos matrimoniais. Aí está, estamos a falar dos impedimentos matrimoniais. Não Sonandei, até já, inshallah.
Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, já estamos de volta para a segunda e última parte aqui do seu programa Islam em Foco. Hoje é quinta-feira, portanto estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim, estamos a falar dos impedimentos matrimoniais. Sendo assim um momento oportuno para interagir conosco, ligue e participe. Este é o nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487, repito, 84 92 73 487. É um programa, portanto, meramente interativo. Você que nos acompanha em direto a partir da cidade da Beira, Quilimane, pese embora, portanto, nesta altura em que ao nível da cidade da Beira está a chover fortemente e a cidade está inundada, segundo as informações que recebemos agora. Portanto, portanto, caro telespectador, amigo ouvinte, em nossa sintonia, ligue e participe aqui no seu programa, expõe as suas preocupações, questões, contribuições, na voz do nosso brilhante Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sheikh, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta, Sheikh, por que o Nabi sallallahu alaihi wasallam teve mais que 4 esposas, teve 9 esposas? Muitos perguntam ao Sheikh. Até outros acusam, portanto, dizer que foi um mulherengo. Não. Tá a ver? Infelizmente, nós não percebemos o hikmah de Allah Exato. subhanahu wa ta'ala. Primeiro, dizer que a questão da poligamia não é uma questão de ser mulherengo, na vida do exato, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eu, como dizia aqui, em termos de princípio, sempre a poligamia existiu na sociedade. Alguma delas era praticada de uma forma incorreta, como na causa da questão, por exemplo, das tradições gregas, romanas, ou mesmo na Península Arábica pré-islâmica. Mas, especificamente, os casamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se nós olharmos, uma das coisas que percebemos é que ela não estava relacionado a um mulherengo, não é isso. Havia um hikmah. Primeiro, se nós olharmos, é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre casou mulheres ou divorciadas ou mulheres viúvas. E isto percebemos que era uma forma que o profeta Muhammad estava a amparar aquelas mulheres, né, no seu lar. E a outra coisa muito relacionada para quer dizer, o Nabi sallallahu alaihi wasallam amparava eles para não cair no haram. Não cair no haram. E a outra coisa já muito importante relacionada com o próprio ni'ma do Islã é que, se olharmos também, o profeta sempre casou em diferentes tribos. Exato. Aquilo fez com que ele relacionasse com aquelas tribos e aquilo fortificou o Islã. No momento em que ele estava a ser perseguido com a sua própria tribo, que é os Quraishitas, não tinha onde recorrer. Então, o casamento, ele casando naquela tribo, e logo criava-se uma relação de muswahara, como nós dizemos. Ele já era gênero daquela tribo, o que fazia com que a relação entre aquela tribo e ele fosse uma relação de família. Exatamente, Sheikh, tem o seu fio de pensamento. Vamos para Mututu para encontrar o nosso ouvinte que está em linha. Irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Exatamente, irmão Michael, já está a participar da sua questão, contribuição? Sim, primeiro agradecer ao Allah. Eu acabo de sintonizar a TV, mas tem uma questão que eu queria procurar saber, acerca de poligamia. Exato. Um exemplo concreto. Tenho 2 mulheres, posso dizer que tenho 2 casas. Lá todas as 2 casas tem mulheres. E dentro daquelas mulheres, em outra casa, tenho lá 10 pessoas. Outra casa, tenho 3 pessoas. Agora, queria saber a condição de comida, já que dizem que cada coisa que tem que comprar tem que ser igual de todas as casas. Agora, na parte de comida, como que fica nesse caso? Agora, irmão Michael, como é que casa sem ter o conhecimento da poligamia na distribuição? Estamos juntos.
Portanto, o essencial ficou. Jazakallahu khair, irmão. Michael de Mutotó, peço ficar em nossa sintonia. Você que está em nossa sintonia poderá ligar 84-92-73-487. 84-92-73-487. Sim, Sheikh? Sim, então eu dizia que o casamento do profeta também ajudou a fortificar o próprio Islã. Uma vez que ele casava em diferentes tribos, então ele tornando-se genro daquela tribo, era muito fácil ser amparado naquela tribo, ser ouvido e ele fazer chegar o Islã. E foi assim. Então, teve um hikmah da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, uma prudência necessária para que, na verdade, o profeta tivesse todo o casamento que nós acompanhamos com base nos siras, que ele tinha 9 mulheres. Mas, em termos de Sharia, aquilo que é comum para todos, e essa é uma questão particularizada ao profeta. Quer dizer, foi uma coisa exclusiva para o profeta. Há regras que foram particularizadas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que não podem ser utilizadas como amas, como gerais. Então, a questão geral no casamento e na poligamia, o máximo são 4 mulheres, por isso nós dizíamos que uma vez que o homem tiver 4 mulheres, tem impedimentos matrimoniais com a 5ª mulher, porque ele ainda dispõe no seu lar de 4 mulheres. Então, para dizer que aquilo que se verificou, portanto, para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi khusúcia, foi uma coisa rasa, foi uma regra especial, foi para ele. Especial e só para ele. Nesse caso não pode ser repetido. O muçulmano não pode, um muçulmano que esteja a seguir as regras do din não pode ir até o 5º, 6º, 7º ou 9º casamento, tentando ou alegando que ele está a seguir o profeta Muhammad. Se quer seguir o profeta, é só casar 4 mulheres, porque a prática do profeta foi uma prática individualizada e específica para ele. Exato. E poderá comentar, Sheikh, ou responder a questão do nosso irmão Sim, Michael? O Michael, ele dizia que tem 2 casas, mashallah, e queria perceber a questão da justiça. É muito na distribuição da comida, especificamente, ou dos bens, né, para as 2 casas. Olha que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Muitas das vezes nós percebemos muito mal a justiça, o conceito de justiça e igualdade. Há vezes que nós precisamos perceber que justiça nem sempre é igualdade, mas também igualdade pode ser justiça. Quer dizer, se o irmão Michael, como diz, que tem uma casa com 3, a outra com 10 pessoas, nesse caso, igualdade vai ser injustiça. Quer dizer, se ele compra 5 quilos de arroz para a casa A, onde tem 3 pessoas, e 5 quilos de arroz para a casa B, onde tem 10 pessoas, essa igualdade é injustiça perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque os 5 quilos na casa B não será suficiente da mesma forma que será suficiente na casa A, onde tem 3 pessoas. Nesse caso, a desigualdade vai ser justiça. Quer dizer, ele vai ter que comprar, por exemplo, se compra 5 quilos para os 3, nesse caso ele pode usar 15 quilos para os 10. Por causa do número. Né? O número de agregados que ele tem na casa B em relação ao número de agregados que ele tem na casa A. Então, nós precisamos perceber que a Adala, a justiça referenciada no versículo, nem sempre refere igualdade, mas... Exatamente, temos a nossa irmã Safina de Quilimani. Irmã Safina, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Como está, irmão? Eu estou muito bem, alhamdulillah. Não sei, irmã Safina, como está? Assim, alhamdulillah. Assim, como? Assim, vamos. Mas aí também está a chover fortemente. Esse assunto de poligamia, penso que é muito vasto. É vasto, deixa muito a desejar de uma certa forma, ou dá muitas inquietações às pessoas. Bom, na minha opinião, eu estou a falar no meu ponto de vista, eu na minha pessoa, eu, por enquanto, não sei o tempo do profeta Sallallahu como é que foi, não vivi lá. Mas o que está acontecendo hoje em dia é que eu sou contra a poligamia. Porque são muitas irmãs que estão a chorar, são muitas irmãs injustiçadas, depois casadas com pessoas que conhecem, não como eu que não sei nada do Sharia do Dini, mas com cheios, com pessoas que já conhecem o que é Islã, já conhecem o que são
os pormenores prejuízos tudo do Islã. Então, é muita injustiça que tem a acontecer. Então, cada lamentação dela, de cada irmã que faz, cada tristeza, aquilo então, quando eu ouço vejo aquilo, para mim, isso sensor assim lá embaixo, sou contra a poligamia assim. Se aumenta os homens cumprisse com tudo o que está a dizer o Sharia, acho que muitas irmãs estariam sim a favor da poligamia. Porque o que é que acontece? Eu penso que talvez é o desejo, porque alhamdulillah estão a vir muitas miúdas bonitas, mashallah, todas elas bonitas, mas não conseguem controlar seus desejos carnais de uma certa forma. Vem a maneira, então, foi essa teoria que o profeta casou 4, então ainda devem casar. Porque só porque não quer perder aquele rabo de fé que está a passar. Mas enquanto não vai comprar, vai adquirir o que ele queria ou quer, aí acabou abandonando porque faz palanque, ou porque não tem respeito, porque não é aquilo. Então eu penso que essa parte da poligamia hoje em dia, não. Pode ter outros, alhamdulillah, que são justos, mas eu penso que a maioria não. Eu sou contra a poligamia, sim. É tudo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Sim, Sheikh. Este é o ponto de vista da irmã Safina. Na verdade, há situações em que a situação chega e por causa das suas práticas começam a invalidar aquilo que é o Sharia. Mas o Sharia traz esta prática, embora que o nosso tema hoje não é poligamia, estamos a falar dos impedimentos matrimoniais. Esta parte da poligamia só aparece quando nós explicamos que existem impedimentos matrimoniais para uma mulher quando o homem já está na sua posse quatro mulheres. Mas sim, existem sim situações que deixam a desejar, né, em que alguns irmãos enveredam por esta prática da poligamia, mas sem respeitar aquilo que são as suas regras e normas de relacionamento em relação às duas ou três, 4 casas que ele tem. Mas isso não invalida a regra, não apaga esta regra de que a poligamia é um bem que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para os homens poderem, na verdade, ajudarem as mulheres e diminuir várias situações sociais que possam acontecer nas sociedades por causa da existência de um número maior de mulheres solteiras. Exato. Indo mesmo para continuar na questão dos impedimentos, o último ponto que poderíamos mencionar era o impedimento relacionado à junção de irmãs ou membros da mesma família, no mesmo casamento. Como nós sabemos, o Corão proibiu, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, no mesmo versículo que nós estamos a relatar, quando Allah diz وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. A junção de duas irmãs no mesmo matrimônio é proibido no Sharia, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam associou a este versículo, quando ele diz لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. Quer dizer, se é proibido juntar duas irmãs no mesmo casamento, então também, com base na explicação do profeta, é proibido também juntar uma mulher com a sua tia, uma mulher com a sua irmã, uma mulher com a sua tia materna ou a tia paterna. Então, com base neste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu duas irmãs no mesmo casamento. Duas irmãs no mesmo, quer dizer que você está casada com uma, pode ser mais velha ou mais nova, e ir pegar a outra e ser a sua segunda no mesmo tempo. Isto o Corão, o Sharia proibiu. Então é a mesma coisa que o profeta disse, também é proibido você casar duas tias, uma moça com a sua tia, ou uma materna que seja ou paterna, e serem suas esposas em simultâneo. Isto está proibido conforme o Corão e assim como aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Então, لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
E também naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkaha al-mar'atu ala ammatiha ou khalatiha illa ma qad salaf, excepto aquilo que foi ultrapassado, que foi passado. Quer dizer, estava casada com a menina F, da mesma família, ou divorciou a F e voltou naquela casa para pedir para casar com a S. E se a família aceita, aí não há nenhum problema. Mas nunca pode juntar as duas meninas no mesmo casamento. Você casar F e S da mesma família, do mesmo apelido, isto está proibido. Da mesma forma está proibido juntar entre a F com a sua tia ou a F com a sua tia, como nós temos tido. Exato. Outra questão que tem a ver com o casamento, na verdade no impedimento, será que eu posso casar uma, exemplo, casei com a minha esposa, me divorciei, meu irmão pode casar com a cunhada? Sim, se você divorciou, uma vez que você divorciou, por isso o profeta diz que la khutbat ala khutbat akhi, illa ma qad salaf também. Se você divorciou, ela está livre. Né? Pode vir casar com seu irmão, assim como você pode ir casar a irmã dela, né? Não tem problema. Mas, enquanto ela está no seu dhimma, nem você pode casar a irmã dela em simultâneo, nem o seu irmão pode vir casar com ela. Isso está proibido. Mas se você divorciou, e não há coisas que às vezes o Sharia deixa para órfão. Quer dizer, para aquilo que é a convivência entre as pessoas, aquilo que é o normal na sociedade. Você, por exemplo, pode não ser como numa sociedade. Este Sharia, há coisas que, quando troca impedimentos e diz illa ma qad salaf, não torna obrigatório o seu contrário. Quer dizer, não é obrigatório você casar na mesma família 2 vezes, não é. Como às vezes costuma existir imposições. Quando mora a mais velha, te entregam a mais nova. Dizem, tens que manter. Não há isso. Mas o que o Sharia impediu você fazer esta junção matrimonial porque existe impedimento. Agora, se você se sentir à vontade, né? Assim como também, quando existem outras famílias, quando o homem morre, aquela viúva entrega o irmão, né, para manter o casamento. Isso não é obrigatório, em termos de Sharia. O Sharia proibiu o contrário, que é a questão da junção do matrimônio entre 2 irmãs, ou 2 tias, ou 2 primas, 2 sobrinhas. Todas aquelas que estão relacionadas em termos parentescos não podem ser juntadas no mesmo matrimônio. Agora, e não pode ser considerada obrigatória as famílias manterem-se no mesmo casamento. Não é obrigatório. Isso depende da vontade de cada um. Se, por exemplo, a viúva que perdeu o marido quer manter-se um relacionamento com o seu cunhado, não há problema. Mas não pode haver imposição. Que você estava casada com o nosso filho morreu, então você teve que casar com o seu irmão mais novo para manter a família. Não, isso não pode ser. Não pode acontecer. Outra questão deve ser de livre vontade. Outra questão, suponhamos, eu tenho 4 esposas, diferentes coisas, família, posso mantê-las na mesma casa? Alguns ulamãs consideram isso karahan, porque um dos direitos de cada mulher, estranho, né? Um dos direitos de cada mulher é de que a mulher deve gozar de liberdade financeira, deve de gozar de liberdade habitacional. Então, juntar ela na mesma casa, pode não haver esse direito. Então, se ela não tem esse direito, logo é uma injustiça que você está então, se alguns disseram assim, não, se ela vai ter um quarto próprio, uma sala própria, questão, às vezes, casa podemos estar a referir o mesmo quintal. Exato. Mas cada há aqueles que têm condições, um condomínio, por exemplo, tem 4 casas, tipo 2, tipo 3, e cada um está na sua casa, mas está no mesmo recinto. Então, isso não é um problema, mas juntar a mesma sala, a mesma casa de banho, então cria estes constrangimentos em termos de gozo do seu próprio direito habitacional e direito financeiro. Temos uma questão que chega da nossa irmã Abiba Shariki. Ela diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi sheikh, estou acompanhando o programa. Tenho uma dúvida. Quando uma mulher muçulmana conhece um homem muçulmano que vive maritalmente
quer dizer, não é casado, com outra mulher que também é muçulmana. Então, esse homem pede, portanto, em casamento a mulher que conheceu, pois gostou dela e ela é muito apegada no dine. E não aceitou portanto, não aceitou viver, se juntar a ele sem casar. Essa mulher deve aceitar esse pedido, sabendo que ele tem uma mulher que não casou, está a ver, portanto, maritalmente, ou seja, não fez nikah. São situações diferentes. Ele está juntado com uma mulher e ele também pedir o casamento. O que ele deve negar é seguir o mesmo procedimento, quer dizer, juntar-se a ela sem casamento. Aí não. Mas não pode negar porque ele tem um erro, por causa de um erro. Não, isso não tem relação. Se ela quer aceitar, se ela gostou do homem, é só orientar o homem a seguir todos os procedimentos legais para contrariar o matrimônio com ela. Mas ela não pode ser, não existe um impedimento matrimonial que está associado à situação do homem com uma outra mulher. No Sharia não tem. Quer dizer, não aparece uma base que diz que você pode negar. A segunda, por exemplo, pode negar casar porque descobriu que a primeira afinal não foi casada legalmente. Não existe. Ela deve tentar orientar ele a seguir as regras do Islã para contrariar o nikah com ela e, se puder, também depois orientar também para aquilo que é o outro casamento que ele tem. Para finalizar mesmo, últimas considerações. Últimas considerações, nós estávamos a falar hoje dos impedimentos matrimoniais, uma forma de corrigir aquilo que são as práticas que nós temos acompanhado dia a dia, às vezes, porque este dormiu com aquela, porque a mãe quer casar com o filho, porque o filho quer casar com a irmã. Então, tudo isto, esses impedimentos foram impedimentos de uma forma direcionada ao homem. Quando diz hurrimat, quer dizer, tornou-se ilícito. Então, se uma coisa ilícita nós praticarmos, precisamos saber que estamos a praticar um pecado. E este pecado vai nos prejudicar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Esperemos que Allah nos dê compreensão. Amém. E nos faça daqueles que seguem da melhor forma. Amém. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jazakumullah khairan, Sheikh Jamal Musa Ibrahim. E para si, caro telespectador e amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final deste que é o programa Islam em Foco, última edição da semana. Portanto, falamos dos impedimentos nos matrimônios, portanto, impedimentos matrimoniais. E comigo ouvinte, caro telespectador, acompanhou atentamente a intervenção do nosso eminente Sheikh. É só pôr em prática e faça chegar às outras pessoas que não tiveram o privilégio de acompanhar, portanto, esta exortação. Até a próxima semana, inshallah, acompanhe a resta da programação da Hack TV, a Rádio Hack Missões Islâmica de Nampula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.